AudioJungle. Saudos irmãos com a maravilhosa paz de nosso Deus. Amém, irmãos? Com a alegria de nosso Deus, mais uma vez aqui estamos para mais um maravilhoso estudo de lição de escola sabatina. Que você que aí está conosco nessa oportunidade seja agraciado com a presença do Espírito Santo em tua vida e o desejo de estudar sempre as Sagradas Escrituras seja o máximo em nossas vidas. Amém? Que esse seja nossos desejos, irmãos. Aqui estamos para mais um maravilhoso estudo. Que o mesmo seja unicamente abençoado pelo Espírito Santo do Senhor e possamos crescer mais e mais para fazer a vontade de nosso Pai. Irmãos, vamos, antes de qualquer coisa, vamos começar esse estudo fazendo uma oração inicial ao nosso Deus. Pai Santo, que habita nas alturas dos céus, peço a Ti, Senhor, obrigado por todas as Tuas bênçãos que nos concede e que esse trabalho, mais uma vez, Senhor, seja unicamente para honrar e engrandecer o Teu santo nome. Abençoa, Pai, a cada um de nossos internautas, a cada um de nossos irmãos que aqui estão mirando esses vídeos, que o Teu Santo Espírito os abençoe mais e mais e que assim possamos estar sempre sendo abençoados para falar da Tua palavra. É o que eu te peço, ó Pai, a Tua direção nessa oportunidade, em nome de Cristo Jesus. Amém. E assim agora, irmãos, estamos prontos para esse maravilhoso estudo de lição. Amém? Vamos lá, irmãos, abram suas lições aí na página 71. A lição de hoje é a lição 12 para o sábado 20 de março de 2021, que tem como título O Reino Eterno. Irmãos, a gente já vem vindo aqui vários estudos sobre os reinos e agora chegou num reino especial, um reino que eu e você sempre está buscando. Como eu disse, o reino eterno é o título dessa lição. E o reino eterno quer dizer que não tem começo e também não tem fim. Esse é o reino que nós devemos estar participando, irmãos. Hoje passamos por situações adversas nesse mundo, mas esse reino, irmãos, um dia seremos chamados a estar ali na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que eu e você pense muito nisso, pois é isso que devemos estar sonhando cada dia de nossas vidas para sermos participantes desse reino. Vamos lá! A introdução dessa lição está baseada em Daniel capítulo 4, versículo 3, que diz assim: Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Olha, irmãos, que bênção. É um reino sempre eterno que domina o quê? Seu domínio de geração em geração, a qual eu e você estamos convidados a fazer parte desse reino. O primeiro subtítulo dessa lição é Um Reino Santo. Irmãos, hoje a primeira e a segunda pergunta vamos estar deixando a cargo aí de um casal, nossos irmãos da nossa fé, que irão compartilhar aí conosco esse estudo da primeira e segunda lição nesse momento. Eu quero convidar aí o nosso irmão Wilder Bazan e a nossa irmã Natália Bazan para colaborar conosco nessa primeira e segunda perguntas. Irmãos, é contigo. Olá, queridos irmãos, graça e paz seja com todos. Queremos agradecer o convite do nosso irmão Wilton para que possamos participar desses estudos maravilhosos, que são estudos de profecia de Daniel, que são de muita importância para cada um de nós que somos cristãos, sobre eventos que acontecerão, que vieram acontecendo e eventos que vão acontecer nestes últimos tempos. Estamos aqui com minha esposa e eu vou deixar com ela a palavra para que ela possa saudar vocês. Paz seja com todos, queridos irmãos. Obrigado, irmão Wilton, por esta oportunidade de participar aqui com os irmãos, que seja para a honra e glória do seu santo nome. Bom, nós estávamos estudando até o momento sobre vários reinos, né? Reinos que tinham um início, um meio e um fim. E agora nós vamos falar sobre o reino eterno. E eu gostaria de perguntar ao irmão Wilder se existe alguma diferença dos reinos que nós temos estudado até o momento para este reino eterno que vem falando a lição deste sábado. E também nos fala que ele é um reino santo e que ele também é representado por uma rocha. E quem seria essa rocha?
Então, irmão Wilder, por gentileza, explique para nós sobre este reino e quem seria esta rocha. Obrigado. Como bem disse a Natália, né, é um reino que, a diferença dos outros reinos, que tem um início, um meio e um fim, este é um reino totalmente diferente, pois é o que diz o título, é um reino eterno. E o versículo de introdução diz que é um reino sempiterno, e sempiterno significa de algo que dura para sempre. É importante notar como Daniel, ou a profecia, aponta estes reinos como metais que são feitos, que são trabalhados por manufatura humana. Mas este reino diz que é uma pedra que não foi tocada por mão humana. E é importante também notarmos como a palavra de Deus, em diversas ocasiões, ela representa a Deus como uma pedra ou uma rocha. Em Samuel, em 1 de Samuel 2:2 e em Deuteronômios 32 fala de Deus como uma rocha. Então, a rocha ou esta pedra simboliza a Cristo, que em determinado momento, nos tempos finais, ele fará a sua intervenção, ocupando ou tomando conta ou intervindo na história da humanidade, vindo assim colocar um fim a todos esses reinos passageiros e se estabelecer como um reino eterno. A metáfora da rocha é muito importante porque ela simboliza a Deus, a pedra simboliza a Deus. Então, quando nós vemos esta pedra vindo e destruindo todos esses reinos, nós podemos entender que é o reino de Deus que vai se estabelecer, um reino que vai durar permanentemente, um reino sempiterno. Bem, e a segunda parte, irmã Natália, a segunda pergunta é: qual é esse acontecimento que aponta esta profecia, este evento da pedra atingir os pés da estátua? E que imponente engano procederá a este evento? Bom, como nós sabemos, a pedra ela é representada por Cristo, e aqui nos diz sobre a segunda vinda dele, como nos diz o livro de São João, que ele, e quando eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Então é esse momento tão esperado que nós estamos aguardando, que é a segunda vinda de Cristo. E a segunda parte da lição fala qual que é esse engano, né? Que imponente engano procederá. Então Satanás, ele vem para se passar como Cristo. Aqui no livro Eventos Finais nos diz assim: aproxima-nos do fim da história terrestre e Satanás está trabalhando como nunca antes. Ele está procurando atuar como dirigente do mundo cristão, com uma intensidade que é incrível, está agindo com seus enganos e prodígios. Satanás é representado andando em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Então, Satanás ele está aí disposto e crente que ele vai se passar como Cristo. E nós temos que estar atento, estudando a palavra, temos que estar em constante comunhão com Deus para que nós não possamos cair nas ciladas do inimigo. Queridos irmãos, nós temos que nos preparar para o fim. O fim se aproxima, o inimigo está disposto a destruir, a tirar o nosso foco, a trazer milagres, prodígios e para que possa enganar até mesmo os escolhidos. Então que nós possamos pedir a direção de Deus, estudar a sua palavra, estar em comunhão com Ele, para que nós possamos aguardar ansiosos a segunda vinda de Cristo e fazer parte deste novo reino. Bem, muito bem, e vale ressaltar também como Satanás, em seu intento de enganar, ele, como ato culminante disso, anota aqui, ele se personificará a Cristo. Então, por isso que as Escrituras fazem menção a estar sempre atentos quando alguém dizer: Cristo chegou
ali em tal lugar, ou entrar para aquele lugar para ver. Não podemos acreditar, porque são mentiras de Satanás, que se disfarçará como anjo de luz, e como já foi dito pela nossa irmã Natália, se for possível, ele enganará até os próprios escolhidos. Então, é importante estarmos sempre atentos ao estudo da palavra, às profecias, e saber quais serão os últimos intentos de Satanás para enganar a humanidade. Que Deus abençoe a cada um de nossos irmãos. Amém, queridos irmãos. Até a próxima e obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, irmãos. Que Deus os abençoe, irmão Hilda e irmã Natália. Que Deus os abençoe muito e que sempre possa estar dispostos a colaborar conosco, a nos elucidar perguntas para que a gente possa ter esse melhor entendimento dessas lições, o qual agrega mais e mais aí para esse estudo para muitas pessoas. Que Deus os abençoe grandemente. E aqui, queridos irmãos, vimos aí as respostas da primeira e segunda pergunta. Quero me ater aí um pouco a essa segunda pergunta respondida pela nossa irmã Natália, a qual diz que acontecimento destaca. Esse acontecimento é o acontecimento que até os incrédulos estão esperando que esse aconteça. Irmãos, esse acontecimento é o da segunda vinda de Cristo. É um acontecimento anunciado há muitos e muitos anos atrás, há muitos séculos, e ele vai acontecer. E eu digo a vocês que nós devemos estar cada vez mais nos preparando para esse grande dia. Mas antes da vinda de Jesus, da sua segunda vinda, há algo muito importante que vai acontecer. E o que é? É a manifestação do anticristo, daquele que se diz ser Cristo, mas não é o Cristo, ao qual faz maravilhas e prodígios dizendo que é o Cristo, mas não será. E é por isso que eu e você devemos estar atentos a muitas coisas nas Sagradas Escrituras, para que a gente não venha ser enganado pelo mesmo. A notinha tem uma parte que diz assim: assim, o grande enganador fará parecer que Cristo veio. Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso, com brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus dado por João no Apocalipse. Irmãos, eu e você temos nossas armas de proteção, de identificação, para não sermos enganados pelo inimigo. Mas muita gente não faz isso, irmãos. Estamos aqui hoje, mais uma vez, que nesse estudo de lição de escola sabatina, você possa saber o que deve ser feito para não sermos enganados. As palavras do Senhor são verdadeiras e as mesmas acontecem. Essas profecias são verdades e eu e você deve estar atento. Olha o que diz aqui, irmãos, a terceira pergunta, e vai te dar a resposta, para que eu e você possa estar firme na vontade do Senhor. E vai nos esclarecer como podemos superar aí a vontade do inimigo e não sermos contados com os seus. Vamos lá, a terceira pergunta que diz dessa maneira: o que unicamente preservará a uma pessoa de aceitar este grande engano? É isso aí. O que vai nos ajudar? O que unicamente vai nos proteger para não cairmos nesses enganos? Para nos ajudar nessa pergunta, eu quero convidar aí o nosso irmão Elenilson para colaborar conosco respondendo essa pergunta. Irmão Elenilson, é contigo. Saúde os irmãos com a graça e a paz, nosso Deus. Quero, nesse momento aí, primeiramente agradecer ao irmão Hilton, né? Mais uma vez, ter me dado a oportunidade de estar aí participando da lição. Uma lição maravilhosa e que para nós tem grande ensinamento, né? Uma lição muito boa. E ele me deixou encarregado de estar respondendo a terceira pergunta, né? Que é a mesma diz dessa maneira: o que unicamente preservará a uma pessoa de aceitar a este grande engano? Que grande engano é este? O engano de Satanás, né? Nós, como cristãos, nós temos o dever de estar cada dia mais estudando as Escrituras, né? Para que possamos aprender dia após dia, né? Que a mesma fala assim, João 5,39 diz assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidai de ter nela a vida eterna. Então, esse é o dever de cada
cristão, né? E esse é o que preservará o cristão de ser enganado quando o inimigo arrumar aí sua cilada, seus enganos para querer atrapalhar o povo de Deus. E eu queria ler uma parte da notinha que ela fala assim: apenas os que forem diligentes estudando das Escrituras e receberam o amor da verdade estarão ao abrigo dos poderosos enganos que dominam o mundo. Pelo testemunho da Bíblia, estes surpreenderão o enganador em seu disfarce. Para todos virá o tempo de prova. Pela cirandagem da tentação revelar-se-ão os verdadeiros crentes. Acha-se hoje o povo de Deus tão firmemente estabelecido em sua palavra que não vem a receber a evidência de seu sentido? E a notinha mais uma vez faz a pergunta, né? Acha-se hoje o povo de Deus arraigado, firme nas palavras do Senhor? Se não, né? Que possamos cada dia mais ter esse desejo, essa vontade, que possamos pedir o Espírito Santo para que possa nos dar o desejo e a vontade de cada dia mais estar estudando a palavra do Senhor. Para quando vir essa cilada aí, o inimigo tentando nos enganar, nós possamos ter o que falar, né? Nós possamos estar firmes nas palavras do Senhor, firmes nos seus caminhos e não possamos cair nessa cilada. Mais uma vez aí agradeço a oportunidade, que Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado, irmão Helenilson. Eu que agradeço, irmão, a tua participação aqui conosco mais uma vez, desde Belo Horizonte, colaborando conosco, é uma bênção para nós. Irmãos, aqui a gente viu a resposta do irmão Helenilson. E olha o que diz essa nota, é muito interessante. E isso é algo para que eu e você possa ficar atento. Olha o que diz: apenas os que forem diligentes estudantes das Escrituras e receberem o amor da verdade. Olha só, irmãos. Apenas o quê? Aqueles que forem diligentes estudantes das Escrituras. Não é só estudar as Escrituras, mas também receber o amor da verdade. Há muita gente que estuda as Sagradas Escrituras, mas estudam sem humildade, estudam crendo no seu próprio conhecimento, buscando achar a sua própria interpretação. E não é assim. A verdade ela é única e absoluta que encontramos nas Sagradas Escrituras. A filosofia diz que cada um tem sua verdade. Sabe para que é isso? Para que muita gente venha aí traçar suas conspirações contra a vontade do Senhor. Mas o que cremos nós como cristãos é nas Sagradas Escrituras. E nessa devemos estar aí nos apoiando e com toda diligência e humildade pedir a direção do Espírito Santo para que a gente possa entender e assim viver de acordo à vontade do Senhor. Meu irmão, que eu e você possa ter o desejo de estar abrindo as nossas Bíblias, possamos estar estudando a palavra do Senhor e adquirindo essa verdade em nossos corações, que possamos estudar tudo que aqui está nas Sagradas Escrituras e reter para nós o que é bom e não cometer o mal. E não cometer aí os absurdos que muita gente acaba fazendo. E acaba indo totalmente contrário à vontade do Senhor. Que eu e você pense nisso, para que possamos crescer mais e mais no desejo das Sagradas Escrituras. Amém? Que Deus nos abençoe. Agora, irmãos, vamos ao o segundo subtítulo dessa lição, que diz assim: o Salvador vindo nas nuvens. E a quarta pergunta, tanto a quarta como a quinta, eu quero também chamar um casal que vai colaborar conosco respondendo essa pergunta. Agora, antes foi o casal aqui de São Paulo, né, o irmão Natália e o irmão Wilder. Agora vamos um pouco mais longe, ali em Portugal, com o nosso irmão Adélcio e a nossa irmã Nívia, que serão os responsáveis de responder aí essas quarta e quinta pergunta. E agora, irmãos, é com vocês. Olá, irmão Wilton. Muito obrigada por mais uma participação aqui nesta tão importante lição. Eu agradeço, a oportunidade, eu com meu esposo que estamos aqui. E saudações a todos os irmãos que estão nos assistindo, que a
paz e a graça do nosso Senhor Jesus estejam com todos nós. Um abraço bem grande para todos os irmãos, que saudades, né? Sim. E o Wilton parece que adivinha, porque é um ponto que mais eu gosto, é exatamente isso aqui. Profecias. Especialmente. Vamos lá. Isso. Então tá, vamos lá para a quarta pergunta. É o Salvador vindo nas nuvens. Como ocorrerá a segunda vinda de Cristo? Desde a minha meninice eu tenho ouvido e respondido essa pergunta, né? Esse é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. E lá em Apocalipse diz assim: eis que vem com as nuvens. E todo olho verá. Nossa, quando eu leio esse verso, mas me enche assim de tanta emoção. Porque imagina a emoção, né? A emoção, é lógico que no momento lá, sabe, o profeta diz que os joelhos tremerão, não é? Todos ficarão pálidos. Sim. Mas eu acredito que assim, sabe, gente, no fundo, assim, aquela emoção de ver Jesus voltando, ver o Salvador. É uma mistura de temor, por medo mesmo, por causa da solenidade, né, desse acontecimento, e de muita alegria, tipo, é uma alegria que transborda, que, sabe, excede, né, tudo que a gente pode expressar. E Cristo, amor, deu um detalhe importante. Além dele dizer assim, todo olho verá, ele também deu um detalhezinho interessante. Até mesmo os que transpassaram a Jesus. Percebem? E aí, como que faz? Mas eles já morreram, e aí? Então, pela profecia, pelos escritos inspirados, no fim da sexta praga, no início da sétima, haverá a ressurreição especial de Daniel 12:2, não é? Onde esses que o traspassaram serão ressuscitados. Exatamente. Né? E Cristo disse assim, olha, na sua oração: venha o teu reino. Sim. Sabe? Ali ele já é uma oração profética. Ele apenas sabe, Cristo estudava profundamente as profecias. Uhum. E ele sabia da profecia de Daniel, do estabelecimento do reino universal, não é? Sim. Então, essa aqui foi a petição de Jesus. E aqui diz: quem unicamente poderá ser cidadão do reino? Olha, amor, isso aqui eu gostei bastante desse verso aqui, sabe? Eu gostei bastante desse verso que diz assim, olha: aquele que não nascer de novo. Sabe o que significa nascer de novo? É um transplante, é outra criatura, nascer é outra pessoa, sabe? Porque no reino de Deus nada vai ser reparado, vai ser restaurado no físico, vai ser reposto, vai ser colocado novo, percebe? Vai ser colocado novo. Diz um ditado no norte do país assim, que não se coloca pano velho em costuras novas, percebe? Então tudo é novo, então tudo vai ser novo, entende? Para ser cidadão do céu tem que ser uma estrutura nova. E aqui no Grande Conflito, a irmã White, ela detalha todo o processo, né, que vai iniciar a volta de Jesus. Como vai ser, né? Que vai surgir aquela nuvenzinha. Desde que eu me conheço, por gente, eu tenho isso em mente, já fui educada, né, de que vai ser uma nuvenzinha bem pequenininha, da metade da mão de um homem, e ela vai começar a crescer, só que o povo de Deus vai saber que essa nuvenzinha é Jesus, é ali a volta. Eu acho que vai ser assim um momento assim muito, muito esperado, porque a humanidade toda hoje ela vive é em função disso, né, da volta de Jesus, né? São 6.000 anos, né, de existência aguardando esse acontecimento. Então vai ser realmente fantástico. Sabe, assim, queridos irmãos, o estabelecimento do reino de Deus começa quando você aceita a Jesus. Sim. Quando você aceita Cristo no seu coração, começa o reino de Deus. Agora, o completo estabelecimento do reino de sua glória
porém não ocorrerá senão na segunda vinda de Cristo a este mundo. Aqui diz a profecia, não é? E aí, na realidade, o grande reino universal, completo e estabelecido eternamente, quando Jesus, depois do milênio, Jesus for coroado e for destruído o ímpio, Satanás e toda a sua hoste. Ali começará a eternidade da alegria, não é? E na quinta pergunta, né, a reação do rei. A reação do rei. Então aqui nós vamos para a quinta pergunta falar sobre o rei Nabucodonosor, né? Qual foi a impressão que causou em Nabucodonosor a interpretação do sonho, né? O que ele reconheceu? Então, aquela interpretação que Daniel, né, orou, né, pediu um tempo, orou a Deus com seus companheiros e Deus, então, lhe revelou, ele foi mostrado, com certeza ali ele foi dirigido pelo Espírito Santo, né, baby? Para falar detalhadamente, passo a passo, todo o sonho. Os detalhes, né? Primeiro ele falou todo o sonho e depois a interpretação. Ou seja, os detalhes do sonho. Eu creio que assim, naquele momento que Daniel começou a falar, eu acho que o rei reviveu tudo aquilo que ele passou durante a noite. E aí cada detalhe que o Daniel ia falando, ele foi isso. Exatamente, e aconteceu assim, ou seja, para ele, eu acho que foi. Nós temos um ponto muito importante aqui, sabe, irmãos? Assim, Satanás, ele não sabe o que está acontecendo no seu subconsciente. Sim. E no seu sonho, por exemplo. O sonho, muitos sonhos ele coloca na sua. Mas ele tenta, mas ele não sabe o que Agora, passa. lá dentro do seu subconsciente, só quem penetra, só Deus. Um segredo muito importante. Então, como Deus fez com que Nabucodonosor se esquecesse do sonho, Satanás ficou de mãos atadas, mãos e pés atados. Não sabia, porque ele podia ir lá e os magos, falar para os magos o sonho. Mas prova de que Satanás não sabe o que você pensa. Então, quando você quiser ter algum segredozinho com Deus, então não fale só nos pensamentos. Só no pensamento. Essa semana, há umas 3 semanas atrás, também fiz uma experiência com Deus assim, sabe? Deus me revelou me deu uma bênção e eu fiquei, será que foi Satanás ou foi Deus? Como nós tínhamos comentado, né, Ni? Audivelmente, nosso plano, então, não, pode Satanás ter colocado alguma coisa. E aí eu pensei, falei, olha, pedi um sinal a Deus. Só pensei, pronto. Deus me respondeu. Eu fiquei super feliz, porque o Senhor me respondeu no meu segredo, na minha, sabe, irmãos? Isso aqui é o que aconteceu. Então, Nabucodonosor ficou muito impressionado. Interessante que a imagem diz assim, ó. Nabucodonosor acreditou que podia aceitar essa interpretação como uma revelação divina, pois a Daniel tinha sido revelado cada detalhe do sonho. Cada detalhe. Ele percebeu a divindade da interpretação. Porque ele não percebeu que assim Daniel começou a querer inventar qualquer coisa. Não, realmente foi tudo detalhadamente. Primeiro, né, Daniel fez ele se lembrar do sonho. Quando Daniel fez ele se lembrar do sonho, aí ele acreditou. Aí depois que Daniel começou a dar a interpretação, pronto. Já estava aberta a porta. E uma coisa que o texto traz, a Bíblia traz, que foi para demonstrar a impressão tão profunda que causou em Nabucodonosor, né, Bebe? O que Nabucodonosor faz nesse momento? Adorou a Daniel. Ele cai sobre a sua face e adora a Daniel. Olha só. A expressão bíblica é interessante aqui, né? É porque, sabe, irmãos, é assim. Não que Daniel aceitou. Não, é lógico essa adoração. Nesse sentido, os judeus, principalmente Daniel, eles já estavam, como diz assim, escaldados. Vacinados. Eu uso minha expressão de nortista, né? Escaldado. E aqui fala assim, o que reconheceu ele então? Ele reconheceu certamente o vosso Deus. É Deus dos deuses e o Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério.
Então ali ele reconheceu a onipotência de Deus, reconheceu a soberania de Deus, né? E que Deus era único, né? Acima de qualquer Deus. Olha o que você está falando, Nia, aqui, ó. Nabucodonosor viu claramente a diferença entre a sabedoria de Deus e a sabedoria dos máximos eruditos do seu reino. Exato. Porque ele se gabava, porque nessa época de Babilônia, os sábios, os eruditos dele, eram pessoas altíssimas. Muito conhecimento. De muita, né, muita inteligência, alta sabedoria. Eram os sábios. Não era qualquer um que iria saber chegar no topo, no topo da... Eu tenho os melhores sábios, mas de repente isso cai por terra. Caiu. Né? E que Deus seja louvado, porque através deste sonho nós podemos saber que estamos, né, com as portas, né, da volta de Jesus, porque já estamos lá no pezinho da estátua, né, e Jesus está voltando. Essa foi uma das principais, uma das primeiras profecias detalhadas da sucessão dos reinos, dos impérios, até a volta de Jesus, até o estabelecimento. Olha, é só o Senhor. Maravilhosa, né? Maravilhosa essa profecia. Louvado seja Deus, porque Ele é grande em sabedoria, bondade, em onisciência, onipresença. Amém. Olha. Amém. Que o Senhor seja louvado e glorificado em nome de Jesus. Só Ele tem o direito de ser adorado. Amém. Que Ele é o sábio dos sábios, tudo, né? Amém. Amém? Deus seja louvado. Um forte abraço, obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, irmãos Adélcio e a irmã Nívia. Que o Espírito Santo do Senhor possa estar sempre com vocês, com desejo de estarem colaborando aí nesse estudo, nesse levar a mensagem do Senhor a muitas pessoas que são necessitadas aí de conhecer essas verdades. E aqui estamos trabalhando para isso. Que Deus os abençoe aonde estejam, tá bom? E aqui, irmãos, vimos as respostas da quarta e quinta questão. E olha o que interessante, o que impressão causou aqui, de acordo com a quinta pergunta, né? Que impressão causou em Nabucodonosor a interpretação do sonho? E o que reconheceu? Isso é algo, irmãos, para nos alegrarmos. Porque Nabucodonosor não era qualquer pessoa. Nabucodonosor foi um grande rei de uma grande nação, de um grande império, ao qual ele teve um sonho e não sabia. E quando Daniel vai ali da interpretação desse sonho, o que é que faz Nabucodonosor? Ele se prostra a esse Deus. E diz que não existe outro Deus além desse. E o que é que deveria todos os povos fazer agora? Honrar esse Deus de Daniel. Meu irmão, se um rei teve a humildade de reconhecer quem é o nosso Deus, porque muita gente não vem fazendo isso, principalmente no tempo em que estamos vivendo, porque isso não acontece, porque a palavra do Senhor ela é fiel e verdadeira. E disse que por aumentar a iniquidade no mundo, o amor de muitos se esfriaria. E é por isso que mais e mais pessoas acabam deixando de fazer a vontade do Senhor e reconhecer a Ele como nosso soberano. Irmãos, que eu e você possa ter o desejo em nossas vidas de reconhecer esse Deus e fazer unicamente a vontade do Senhor. Que possamos ser humildes, possamos reconhecer e prostrar aí a quem devemos render honras e glórias. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos agora, irmãos, à sexta pergunta dessa lição. E a sexta pergunta dessa lição diz dessa maneira: que recompensas concedeu o rei a Daniel? Para nos ajudar, queridos irmãos, nessa pergunta, nessa resposta, né? Eu quero convidar aí, ali da Bahia, o nosso irmão Aderlan, que vai aqui estar colaborando conosco nessa oportunidade. Irmão Aderlan, é contigo. Paz e graça do Senhor Jesus Cristo seja por todos e todos os filhos de Deus sobre essa terra. Em continuação a esse estudo maravilhoso da lição de Escola Sabatina, temos a sexta questão, que dá seguimento aí a essa sucessão de fatos que aconteceu no reino de Babilônia. E uma delas é a recompensa de Daniel, a qual ele interpretou o sonho do rei Nabucodonosor. Então ele foi recompensado com
presentes e dádivas, assim também como seus companheiros. E foi o primeiro-ministro, né, como diz ali em outras partes, mas a Bíblia aqui diz que ele foi o chefe de todos os governadores da Babilônia. Então, ele foi um nobre, ganhou todas essas recompensas, mas creio que a recompensa principal é a graça do Senhor, né, como Deus assim prometeu, que ele, ao final dos dias, ele receberia o reino do céu. Então, damos graças a Deus por isso. E vamos também, quando fizermos alguma coisa boa para algum rei, para algum estadista, não devemos olhar as recompensas terrenas, mas sim, primeiramente, glorificar Deus que está nos céus. Obrigado e paz do Senhor seja com todos. Muito obrigado, irmão Aderlan, que a paz do Senhor esteja contigo mais e mais, e que a gente possa ter sempre o desejo de estar aí, onde quer que estejamos, fazendo a vontade do Senhor. Isso é uma maravilha, poder colaborar com irmãos de vários lugares, irmãos de Belo Horizonte, irmãos ali de Valença, irmãos de Portugal, irmãos de São Paulo, e por aí vai. É uma bênção podermos estar aí juntos, mesmo com essa pandemia, agora impedindo de estarmos cultuando o Senhor nas nossas igrejas, mas onde quer que estejamos, de qualquer possibilidade, possamos estar aí pregando a palavra do Senhor. E assim estamos fazendo. Sou muito grato a cada um dos irmãos, também o nosso irmão Derlan, aí de Bahia, né, principalmente aí de Colônia, se eu não me engano. Que Deus te abençoe sempre, irmão. E aqui, meus irmãos, a gente viu que recompensas concedeu o rei a Daniel. Ele o tornou o quê? Um grande governador. Não qualquer um governador, mas acima de todos os outros governadores. Irmãos, quem faz a vontade do Senhor é sempre abençoado. Deus vai exaltar essas pessoas. E é por isso que eu te convido, querido irmão. Vamos fazer a vontade de nosso Pai que está nos céus. Porque no final vai valer a pena. Vai valer a pena sermos aí, ser injuriados por outros. Sermos aí perseguidos por outros por causa da palavra do Senhor. Mas que eu e você possa ser perseverante. Porque as bênçãos do Senhor para nós é muito mais do que aquelas que tanto almejamos nessa vida. Que eu e você possa crer nisso e fazer a vontade de nosso Deus. Amém? Agora, irmãos, vamos à última pergunta dessa lição. Que diz assim: em quem pensou Daniel, mesmo quando foi honrado? Essa aí é uma pergunta também muito interessante. Há muitas pessoas que quando tem algo, acaba querendo fazer, ganhando algo, né? Acaba buscando só para si. E olha o exemplo de Daniel. Vamos aí convidar agora a irmã Rosângela, ali de Mogi das Cruzes, São Paulo também, que vai colaborar conosco nessa resposta. Irmã Rosângela, é contigo. Um feliz sábado a todos os irmãos. Também quero agradecer ao irmão Wilton pela oportunidade de estar participando desta lição, que me cabe responder a 7ª pergunta que nos fala: em quem pensou Daniel, mesmo quando foi honrado? E no verso de Daniel 2,49 nos diz: e pediu Daniel ao rei e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Daniel permaneceu nas portas do rei. Então vemos aqui que Daniel pede pelos seus companheiros, né? E eu gostaria de dar sequência na notinha aqui que nos fala: Daniel era um gigante intelectual e mesmo assim constantemente procurava aumentar os seus conhecimentos e alcançar a alva mais elevada. Embora Daniel fosse um dos maiores homens do mundo, não era orgulhoso e nem autossuficiente. Sentia a necessidade de alimentar sua alma com oração a cada manhã, suplicando sinceramente perante Deus. Nada teria privado deste privilégio, nem sequer a ameaça da cova dos leões impediu que continuasse orando. Então nós vemos aqui que Daniel, mesmo em suas provas, Daniel continuava fiel ao Senhor, sempre orando e buscando ao Senhor de manhã, de tarde, à noite. E assim devemos seguir esse exemplo de Daniel, buscar ao Senhor em todos os momentos, entregar na mão do Senhor a tudo que for da vontade dele para que faça em nossas vidas. Amém.
Muito obrigado, irmã Rosângela. Que Deus te abençoe sempre. Abençoe não só a irmã, mas toda a tua família, e que assim possamos estar sempre juntos a colaborar, respondendo perguntas da lição de escola sabatina. Amém? Aqui, meus irmãos, a gente viu em quem pensou Daniel. Por muitas vezes as pessoas acabam buscando só para si as bênçãos, né? Só para si os créditos. Mas Daniel, ele buscou mais, ele pensou nos seus amigos. E aqui diz num texto, né? E pediu Daniel ao rei e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia, a Sadraque, Mesaque e Abdenego, a Misael, Ananias e Azarias, os amigos de Daniel, que ali estavam orando ao Senhor para que a interpretação viesse. Daniel, ele pensou nos seus, ele pensou nos seus irmãos. Aqui existem características muito interessantes sobre Daniel. Diz assim, ó, Daniel era um gigante intelectual e mesmo assim constantemente procurava aumentar seu conhecimento e alcançar alvos mais elevados. Olha só, irmãos, Daniel é um exemplo para nós. Ele buscava, ele não se acomodava apenas num conhecimento, mas ele buscava exercer esse conhecimento. Ele era aqui considerado como um gigante. Olha que benção, que eu e você possamos também ter o desejo de buscar aí mais e mais ao Senhor para sermos chamados também de gigantes na obra de Deus. E diz mais, não era orgulhoso, nem autossuficiente. Sentia a necessidade de alimentar sua alma com a oração a cada manhã. Suplicava sinceramente perante Deus. Exemplos, irmãos, para mim e para você. De estarmos buscando mais e mais ao nosso Senhor. De estarmos fiéis, ligados à vontade do nosso Pai que está nos céus. Que possamos estar em íntima comunhão com Deus sempre, irmãos. Para que assim possamos estar aptos àquele reino que foi prometido, aquele reino eterno que está sendo oferecido para mim e para você. Queridos irmãos, que essa lição venha ter trazido grandes conhecimentos, grandes importâncias para nossas vidas e dar-nos direção como chegarmos aí a esse reino eterno. Buscar, irmãos, as Sagradas Escrituras. Estudemos sempre e que as bênçãos do Senhor estejam conosco. Amém? Mais uma vez eu te convido, irmão, a inclinar as nossas cabeças e orarmos mais uma vez ao Senhor. Pai Santo e Eterno que habita nas alturas dos céus. Obrigado, Pai, por esse maravilhoso estudo que nos concedeu. Que o Teu Santo Espírito possa estar nos guiando em toda a verdade e que não venhamos nos afastar, Pai. Abençoa para que as Tuas Sagradas Escrituras possa ser algo que possamos estar almejando mais do que o ouro, do que a prata. E que assim, Senhor, esse conhecimento possamos exercer em nossas vidas, vivendo essas verdades em nossos meios. Dá direção a cada um dos nossos irmãos, onde quer que estejam, e que Tuas bênçãos os protejam em nome de Cristo Jesus, que vive e vai reinar para todos sempre. Amém. E aí, queridos irmãos, nos encontramos na próxima oportunidade. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com os teus irmãos. Amém.